continuando nosso percurso no livro de Apocalipse, ainda no capítulo 17, fizemos uma introdução na semana passada, hoje a gente continua com o estudo e aprofundar algumas questões, relembrar outras e talvez ainda deixarmos algumas em aberto pela condição que temos da possibilidade de interpretação desse capítulo, pelas razões que pontuamos no encontro passado. Para efeito de contexto, para efeito da gente se lembrar do que a gente estudou no capítulo 17, onde estão as dificuldades importantes desse capítulo, a primeira coisa importante de a gente relembrar é que o capítulo 17 é quase que uma revisão do livro inteiro de Apocalipse. Não que ele percorra todos os temas especificamente do livro, mas de alguma forma aquilo que está apresentado no capítulo 17 se relaciona com o livro todo, com todos os capítulos anteriores e ainda com o que vem pela frente, principalmente o capítulo 18, fechando aí o bloco do assunto principal do capítulo 17, que é a condenação da grande meretriz e de todos aqueles poderes que estão no seu entorno. Exatamente porque o capítulo 17 é um capítulo amplo e aborda aí uma série de elementos presentes nos outros capítulos do livro de Apocalipse, mas não só, também em outros elementos e capítulos ligados às profecias escatológicas, é que esse capítulo vai se tornando realmente o grande desafio na atualidade para a questão de compreensão. Esses desafios, como falei, uma parte deles estão ligados à amplitude do texto, outra parte desses desafios estão ligados a uma outra questão, que é a questão de que parte, se não a totalidade, das profecias ligadas ao capítulo 17 ainda estão por vir. Qual é o contexto por trás dessa história do capítulo 17? Então, lembrando aí o que vimos já no livro de Apocalipse, a gente começou com uma visão geral das 7 igrejas apresentadas lá no capítulo 2 e 3, que discorriam sobre a história do cristianismo. Sempre começando lá no processo de propagação do cristianismo a partir do primeiro século e concluindo com o último bloco chamado remanescente de Deus, ou o povo de Deus, representado nas 7 igrejas pelo período de Laodiceia, que finalizam a obra, o trabalho, e recebem aquilo que é a maior promessa do cristianismo, que é a segunda vinda de Cristo. Na sequência, a gente foi convidado a rever essa mesma história sob uma outra perspectiva, que não é a perspectiva do movimento cristão, a perspectiva da igreja cristã, mas olhar de fora para dentro os impactos a essa estrutura do evangelho, de propagação do evangelho, sejam impactos esses produzidos pelo paganismo, impactos produzidos pela dissensão da verdade ou dissolução da verdade por um falso movimento cristão e finalizando de novo com as mesmas referências ligadas à vinda de Cristo, porém estas atreladas à questão de juízos e questão de resolução do problema do pecado. Na sequência, a gente foi chamado a olhar os juízos de Deus acontecendo ao longo desse mesmo período histórico sobre aqueles que, de alguma forma, oprimiram a verdade ou atuaram contra a verdade. E vimos isso no estudo das 7 trombetas. Essas 3 repetições, 7 selos, 7 trombetas, 7 igrejas, essas 3 repetições davam conta, apontavam na direção de que esse número, essa expressão numérica 7, seria algo persistente no livro de Apocalipse. E, por fim, concluímos com uma última visão, que é exatamente aquela que dá o contexto primário do capítulo 17, que é a visão das pragas, as 7 pragas. Fechando esse ciclo repetitivo de 7 selos, 7 igrejas, 7 trombetas e agora 7 pragas, as 7 pragas abrindo o contexto para o capítulo 17. Por que é importante observar esse contexto? Primeiro, quando a gente observa que as pragas estão no desenho do capítulo 17, significa que algo importante que está acontecendo ali no movimento das pragas vai dar para a gente a luz, ou vai pelo menos lançar um pouco de luz na compreensão e interpretação desse texto. Logo na introdução do capítulo 17, lá no verso 1, a gente tinha uma expressão apresentando essa conexão, dizendo um dos 7 anjos, e a pergunta é quais 7 anjos? Um dos 7 anjos do capítulo 16, que guardavam os cálices ou as taças com as pragas. Um desses 7 anjos que tinham as 7 taças
veio e falou com João, dizendo: vem, e eu vou te mostrar a condenação da grande meretriz, a grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas. Portanto, compreender o capítulo 17, é importante a gente lembrar que ele vem no contexto do capítulo 16. Ou seja, as pragas que caem sobre o mundo fazem parte desta condenação à meretriz. O que significa que, compreendendo isso, a gente entende o tempo em que acontece essa profecia. Ela acontece no contexto das pragas. O que significa que a dificuldade talvez maior que esse texto apresente seja exatamente o fato de que é um texto que está para frente da nossa história. Vai acontecer como resolução no período das pragas. E dentro do período das pragas, inclusive, num momento específico dessas pragas, é que parte dessa cena do capítulo 17 vem à tona, vem como cena principal. Outra coisa importante é lembrar que o capítulo 17 trata de um juízo, de uma condenação a esta grande meretriz, mas não só ela. A grande meretriz, aos reinos que com ela estão, a referência que o capítulo 16 faz a outros dois elementos, a besta e o falso profeta, como parte dessa representação. Ou seja, há juízos que cairão sobre a besta, sobre a mulher, sobre os reis, sobre os reinos presentes nessa história. E, por fim, essa história não se fecha no capítulo 17, ela se fecha no 18, quando lá no capítulo 18 a gente encontra a condenação de fato, a destruição desta grande meretriz, quando a sentença cai sobre ela e é executada sobre ela. Ou seja, de alguma maneira, o capítulo 17 e o 18 estão conectados ao redor deste personagem central, a grande meretriz, e dos personagens ou das personagens que estão ao seu redor. Posto isso como contexto, vamos percorrendo a história do capítulo 17 e relembrando algo que a gente viu na introdução. Primeiro, aparece lá uma grande meretriz, e essa grande meretriz, logo na introdução do capítulo 17, está referenciada em dois lugares distintos. O primeiro desses lugares, que é o convite que o anjo faz a João, é: vem que eu vou te mostrar a condenação sobre a prostituta que está assentada sobre muitas águas. Por que é importante essa referência? Porque essa referência coloca a condição do profeta e a condição do capítulo, em primeira instância, no momento em que as pragas estão na iminência de ocorrer. Ou seja, as pragas estão para ocorrer quando essa grande meretriz está aparentemente dominando todas as coisas. E por que a gente sabe disso? Porque essa expressão, sobre muitas águas, que é a expressão que está referenciando a meretriz, ou seja, ela está assentada sobre muitas águas, é uma referência conhecida no livro de Apocalipse. Águas são nações, povos, são poderes instituídos e populosos pelo mundo todo. O que significa que se essa meretriz está assentada sobre muitas águas, ela está dominando sobre muitos lugares, sobre muitas nações, sobre muitos povos. Na sequência, o que acontece? Na sequência vem uma descrição do que ela faz. E aí a gente começa a ter, de forma mais explícita, quem é essa meretriz ou o que ela representa. Nos versos 1 e 2, a gente vai encontrar referências a respeito dela. Por exemplo, ela está sobre muitas águas, ela se prostituiu com os reis da terra, ou os reis da terra se prostituíram com ela, porque ela está na ascendência disso, e embebedou os habitantes da terra com o vinho da sua prostituição. Quando a gente olha com um pouco mais de atenção essa mulher e olha essa taça que ela carrega, a gente descobre que essas imundícias que estão ocupando essa taça e com a qual ela embebedou as nações têm a ver com o sangue dos santos, tem a ver com a perseguição do povo de Deus, com a perseguição dos filhos de Deus. Vamos ver isso um pouco mais à frente. Mas o fato é que essa meretriz, representada aqui como sentada sobre muitas águas, está exercendo domínio. Na sequência disso, João é levado a uma outra região e aparece, então, um segundo simbolismo. Essa meretriz, que está assentada sobre muitas águas, agora aparece em um outro lugar, em um deserto. E lá no deserto ele vê a mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata. E aqui dois símbolos se juntam. A meretriz, que está vestida de escarlata, e a besta, que agora aparece
também na cor escarlata, na cor vermelha. E esses dois símbolos agora se juntam, porque a mulher está assentada sobre a besta que tem esta representação, essa cor. Essa besta que aparece aqui também vai trazer referências importantes para a gente prestar atenção. E por que é importante observar esses detalhes? Essa mudança de cenário, essa mudança de local, vai trazer algumas referências novas ao texto. A primeira delas é de que a mulher agora não está mais sobre muitas águas, ela está sobre a besta, e a besta está no deserto. Essa mulher, que está vestida de púrpura, de pérolas, etc., adornada, ela está sobre uma besta escarlata. Na fronte dessa mulher tem nomes de blasfêmia, Babilônia, a grande mãe de todas as meretrizes, e ela está embriagada com o sangue dos santos. Os versos 5 e 6 do capítulo 17 trazem essa referência. E, por fim, lá no último bloco dessa história, essa meretriz é chamada de a grande cidade, que reina sobre os reis da terra. Portanto, aqui se fecha o simbolismo dessa grande meretriz que aparece nesses dois lugares como referência. O problema é que, ao aparecer nesses dois lugares, o segundo desses lugares traz um símbolo que nos traz complicações. Por que nos traz complicações? Porque é um símbolo que aparece muitas vezes no livro de Apocalipse. Essa expressão a besta, ou essa expressão besta, ou essa expressão fera, esse grande animal, aparece como referência várias vezes no livro de Apocalipse. E com símbolos diferentes, com características diferentes. E não é diferente aqui. Essa besta que aparece, referenciada aqui, ela nos faz lembrar de algo que a gente já viu e que talvez seja o ponto mais marcante do livro de Apocalipse, que é o capítulo 13, onde aparece uma grande besta com 7 cabeças, 10 chifres, e com referências de apresentação importantes ali, como aquelas que nos fazem lembrar dos símbolos do livro de Daniel. Daniel capítulo 7 traz 4 grandes animais referenciados lá, do qual o quarto animal é semelhante a essa besta. E os outros 3, o urso, o leão e o leopardo, estão na aparência dessa besta do capítulo 13. Quando a gente olha as características desta besta, desse animal que aparece aqui no capítulo 17, não é incomum que a gente se lembre da besta do capítulo 13, até por conta das características. E basta olhar com um pouquinho mais de atenção a elas, que fatalmente esse texto do capítulo 13 vem à nossa mente. Por exemplo, a besta aparece aqui com uma cor escarlata, cheia de nome de blasfêmia, 7 cabeças e 10 chifres. Se a gente olha a besta do capítulo 13 de Apocalipse, à exceção da cor escarlata, os demais elementos estão presentes lá. A blasfêmia, a arrogância, a autoridade com que ela engana e produz perseguições e destruição sobre a terra, o seu domínio, também a sua referência de 7 cabeças e 10 chifres estão presentes lá. Porém, o que nos dificulta a compreensão do capítulo 17? O fato de que, se a gente for comparar os símbolos, a grande meretriz que aparece aqui, ela tem um símbolo no livro de Apocalipse que aparece em contraste, que torna bastante fácil a identificação de quem é essa meretriz. Lá no capítulo 12 de Apocalipse aparecia uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, e era a representação explícita do povo de Deus. Aqui no capítulo 17, a gente tem uma mulher que é o oposto dessa, vestida de escarlata, com imundícias, com engano, com prostituição e seduzindo a todos da terra para um processo falso de adoração. Significa que se a gente coloca esses dois símbolos em oposição, a mulher vestida de sol como o povo de Deus, fica fácil deduzir que a segunda mulher que aparece aqui é o povo de Deus apóstata, ou o povo de Deus desviado. Tanto que não há muita dificuldade consensual na maior parte dos intérpretes bíblicos a respeito da representação dessa mulher. Mas quando a gente vai para a besta, que está sob a qual essa mulher está assentada, aqui começam as dificuldades. Dificuldades essas por algumas razões. Primeiro, se a gente fosse olhar os símbolos parecidos e estabelecer correlações, acompanha comigo algumas dessas correlações possíveis. Por exemplo, imagina que a gente fosse corresponder à besta do capítulo 17 com a primeira besta do capítulo 13. Quais são as referências de proximidade e distanciamento entre esses dois símbolos? Então, se você observar, há algumas semelhanças presentes na cena. A primeira delas, lá no capítulo 17, o verso 3, tem a referência, 7 cabeças, 10 chifres, nomes de blasfêmia, que são proximidades com o texto do capítulo 13,
que apresenta essa primeira besta. No verso 8 do capítulo 17, a gente vê que essa besta é admirada e reverenciada por todos, algo que também aparece lá no capítulo 13 em relação à primeira besta. Ela exerce poder, domínio, ela é adorada, ela é venerada por todos. Porém, há diferenças. Por exemplo, uma das diferenças é que no capítulo 13, o verso 1, a besta que aparece lá vem do mar. Aqui no capítulo 17, a besta está no deserto. Lá no capítulo 13, o verso 7, essa besta faz guerra contra os santos. Aqui no capítulo 17, não. No capítulo 17, quem está fazendo guerra é a meretriz. Portanto, a primeira dificuldade é nós temos diferenças importantes entre os dois símbolos, o que suscita uma dúvida. É possível estabelecer correspondência entre os dois? Seriam o mesmo símbolo ou é um outro significado? Segunda coisa interessante é que a gente tem uma segunda besta no capítulo 13. E essa segunda besta também tem semelhanças com o que acontece aqui no capítulo 17. Se a gente fosse comparar a besta do capítulo 17 com a besta do capítulo 13, a segunda besta, quais são as semelhanças? Lá no capítulo 17, o verso 3, assim como no capítulo 13, o verso 11, a besta vem do deserto, está no deserto, se posiciona no deserto. Outra semelhança é a besta que está no deserto sustenta um poder. No caso do capítulo 13, aquela besta que sobe do deserto, ela sustenta a primeira besta e lhe confere poder, lhe confere autoridade e faz com que o mundo adore essa besta. Se a gente olha a besta aqui no capítulo 17, ela sustenta a mulher, sustenta a meretriz. A meretriz está assentada sobre a besta e, portanto, a besta a sustenta. Lhe confere proeminência, lhe confere algum nível de destaque. No capítulo 17, os versos 13 e 14, apontam que existe uma promoção de engano e de sinais semelhantes àqueles sinais e enganos apresentados no capítulo 13, sobre essa segunda besta, que com seus sinais e maravilhas produz o engano e faz com que todos os povos da terra adorem a primeira besta. Ou seja, tanto o capítulo 17 quanto o capítulo 13 referenciam que a besta ali apresentada faz com que a mulher, no caso do capítulo 17, ou a primeira besta, no caso do capítulo 13, sejam reverenciados, recebam autoridade, recebam destaque. Porém, há diferenças. A segunda besta do capítulo 13 de Apocalipse, ela tem a aparência de cordeiro. E isso não tem nada a ver com a besta de 7 cabeças e 10 chifres apresentada no capítulo 17. É uma diferença importante. Uma segunda questão é que no capítulo 13, os versos 12 e 15, lá faz com que a primeira besta seja admirada e reverenciada. E se a gente olhar no capítulo 17, a forma como a besta que está sobre a mulher age, não aponta nessa mesma direção. O que significa que tem alguma diferença acontecendo aí, que dificultaria a gente comparar essa besta com a segunda besta que aparece lá, a menos que a gente resolvesse alguns desses problemas. Outros poderiam sugerir que essa besta é parecida com o dragão do capítulo 12. Se a gente lembrar, lá no capítulo 12 tinha a mulher vestida de sol e um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres. Esse dragão, lá no capítulo 12, foi comparado ao diabo, Satanás, a antiga serpente. Se a gente disser que a besta do capítulo 17 é uma correspondência direta com o dragão do capítulo 12, então essa besta seria o próprio diabo. O problema é que há semelhanças e há diferenças. Semelhanças, 7 cabeças e 10 chifres, e a cor, que é vermelha. Diferenças, se a gente olhar lá no capítulo 13, o verso 4, o dragão é adorado. Aqui, no capítulo 17, a besta não é adorada. Ao contrário disso, ela promove autoridade e, de alguma forma, confere proeminência à mulher. Embora o texto não pontue que ela promova a adoração à mulher. No capítulo 12, os versos 6, 13 e 17, pontuam que a guerra feita contra os santos, ou seja, o dragão persegue a mulher e os descendentes da mulher. Faz isso e a mulher é protegida durante um tempo determinado e depois o remanescente também é protegido. O que significa que isso também não se compara com a besta do capítulo 17, porque lá não aparece essa perseguição aos santos. Ou seja, qualquer dos símbolos que a gente buscar para comparar com esta besta do capítulo 17 vai nos ofertar semelhanças e diferenças.
Portanto, uma afirmação categórica sobre esse simbolismo não é simples de ser feita, porque sempre vai restar um pedaço, alguma coisa que ficou em aberto no texto. Se a gente radicalizar uma interpretação única para esse texto, vai correr o risco de alguma coisa ficar pendente. Talvez uma das saídas para esse texto é a percepção de que esse é um texto de ampliação de profecias que já foram dadas. Ou seja, é como se a gente estivesse revisando as profecias anteriores e aumentando o número de detalhes na cena. E quando isso acontece, duas coisas são significativas nesse tipo de aumento. Primeiro, quando você faz um aumento de descrição profética, pode dar-se o caso de um mesmo símbolo significar coisas diferentes, propositalmente significar duas coisas. Vou dar um exemplo disso. Quando Jesus fez o sermão profético a respeito da sua vinda, em Mateus 24, esse texto está relatado, você vai encontrar lá um mesmo texto, mas com dois significados, com duas aplicações. E pode ser que o capítulo 17 tenha uma referência similar a essa, de que um mesmo texto possa ter duas aplicações. E um jeito fácil de perceber isso é a expressão que aparece, por exemplo, na leitura do capítulo 17, quando a gente está observando essa besta, dizendo o texto assim, verso 9, se você acompanhar comigo na sua Bíblia, aqui o sentido de quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. E olha o verso 10, o que diz? E são também 7 reis. Percebe? Há uma interpretação de que sejam 7 montes, mas que também sejam 7 reis. E a gente tem duas aplicações possíveis nesse texto. Uma é de que o mesmo símbolo tem dois significados. Outra é de que o e também, na realidade, não é um segundo significado, seja na realidade um reforço do primeiro. Seja qual das duas situações a gente der para esse texto, é uma demonstração de que há um cuidado a ser tomado na interpretação do capítulo 17. Porque ele pode, de fato, ter dois símbolos dentro de um só. E até que aconteça o cumprimento dessa profecia, é um texto para a gente estudar, mas um texto para estudar com cuidado, com o distanciamento adequado. Mas voltando àquilo que a gente pode entender do texto, aquilo que a gente consegue compreender do texto, dessa mulher que está assentada sobre essa besta, nestas condições descritas no capítulo 17. Vamos continuar um pouquinho, percorrer um pouquinho as possibilidades de interpretação desse texto. Bom, sobre a mulher não há muita dúvida. O consenso é praticamente generalizado. Essa mulher representa a apostasia do cristianismo e, portanto, uma representação direta daquilo que a primeira besta de Apocalipse representava. Aquele poder que, no período medieval, foi distanciando ou deturpando todas as verdades do cristianismo. Portanto, essa grande meretriz representa o falseamento do evangelho, o falseamento do povo de Deus verdadeiro. O que significa dizer, então, que essa grande meretriz representa o poder cristão medieval, descrito na profecia de Daniel, capítulo 7, na profecia de Daniel, capítulo 8, nas profecias do próprio livro de Apocalipse, na referência aos selos, aos 7 selos que a gente já estudou, ou as próprias referências apresentadas no capítulo 12 e 13 do livro de 11, 12 e 13 do livro de Apocalipse. Vamos à besta, então. Quando a gente vai para a referência seguinte, é o que essa besta pode significar. Uma das interpretações que tem sido dada a esse texto é de que essa besta representaria o Império Romano. E o uso dessa interpretação se dá por uma questão básica. A expressão que aparece no texto, lá nos versos 9 e 10, de que as 7 cabeças sejam 7 colinas ou 7 montes. Lembrando que a palavra no original é montes ou montanhas, mas de qualquer forma há traduções que vertem esse texto para 7 colinas. Seja qual das duas traduções a gente tivesse, o fato é que é significativo lembrar que na história a cidade de Roma era representada como a cidade das 7 colinas. E por causa disso, alguns dão a interpretação de que essa besta signifique o Império Romano. Afinal de contas, as 7 colinas representam sua capital. O problema com essa interpretação é que ela é uma interpretação preterista, ela coloca o cumprimento dessa profecia no passado do Império Romano. E aí, de cara, isso traz para a gente uma dificuldade, que é a dificuldade de que uma interpretação preterista negaria o modelo profético presente no livro de Apocalipse, que aponta esse texto como futuro. Lembra? Nós começamos o texto
Com que referência? A de que essa grande meretriz está no contexto das 7 pragas, portanto, ainda no futuro. Não poderia representar essa besta que aparece aqui, o Império Romano que está no passado. Além disso, os 7 montes são também são as cabeças e não a besta por inteira. Ou seja, eu interpretar a besta como sendo o Império Romano, porque as suas cabeças são apresentadas como sendo as 7 colinas, é tornar a parte como todo. Ou seja, pegar as cabeças e, pelas cabeças, definir a besta por inteiro, o que seria um equívoco. Terceiro, as 7 cabeças são também 7 reis e, portanto, não têm um significado exclusivo. Eu não poderia abordar exclusivamente como sendo as 7 colinas. Até poderia fazer uma alusão ao Império Romano a partir dessa referência de que a mulher está assentada em Roma, mas eu não poderia deixar isso como uma interpretação exclusiva pretérita, passada, sobre o Império Romano, sobre o lugar geográfico. Talvez eu até pudesse fazê-lo dizendo que essa mulher está assentada sobre a cidade de Roma, mas eu não poderia dizer que essa mulher está assentada sobre o Império Romano, porque aí teria tornado a besta uma referência exclusiva. A besta é um 8º rei, que procede do 7, portanto, não se confunde com o 7. O que significa que usar a interpretação das 7 colinas como interpretação exclusiva para esse texto também seria um equívoco, pela própria forma como o texto está escrito. Uma segunda interpretação possível é de que essa besta seriam poderes políticos mundiais e o 8º rei seria representado como a Roma papal, ou a Roma eclesiástica. E aí o retorno do 7º rei, após a ferida mortal, logo depois da Revolução Francesa, imposta lá na Revolução Francesa, seria o cumprimento desse 8º rei. Ou seja, numa sequência histórica, nós estaríamos dizendo que a besta representa poderes políticos mundiais, sendo o último desses poderes a Roma papal, que retorna em governo. Essa é uma interpretação interessante, chama a atenção para um detalhe, o detalhe do fato de que houve uma ferida mortal, lá no capítulo 13, e essa ferida mortal retoma o poder como 8º rei que procede do 7, ou é do 7, ou vem do 7. Ela é uma interpretação interessante, mas que não deixa de ter também os seus problemas. Por exemplo, um desses problemas é que a meretriz ela é claramente uma representação do poder medieval. E a besta, em Apocalipse 17, verso 16, odeia a meretriz e a ataca juntamente com os reis da terra. O que significa que se a gente disser que a besta representa o poder episcopal, então eu teria um problema bastante interessante e curioso. Eu teria o poder papal sentado sobre o poder papal e o poder papal odiando o poder papal, ou seja, é quase um processo esquizofrênico. E isso é esquisito, não fecha com o texto. E a meretriz aparece como sendo carregada pela besta, e ela não poderia carregar a si mesma. Ou seja, há uma dificuldade de se interpretar daquela maneira o texto, por mais que ela seja atrativa em alguns dos seus pontos. A saída para isso é se esse texto tivesse 2 interpretações para o mesmo símbolo. E aí a gente teria uma possibilidade de adequação nessa questão. Vamos tratar isso um pouco mais à frente. Terceira possibilidade. A besta seria o dragão. Já vimos algumas das razões nas diferenças que isso parece não fazer sentido. Mas qual seria o maior problema? O maior problema é que o dragão não odeia a meretriz. E no verso 16 do capítulo 17, aparece nitidamente que a besta odiará a meretriz e a despedaçará, a atacará e a destruirá. Ou seja, o dragão não só não odeia a meretriz, como dá poder a ela. Se a gente olhar lá no capítulo 13... a primeira besta que aparece no capítulo 13, que é a representação do poder medieval, poder cristão medieval, ele recebe poder do dragão. É o dragão que lhe confere autoridade e poder, e é o dragão que lhe sustenta. Portanto, não há consistência de que a besta pudesse ser o dragão. Quarta possibilidade, a besta como a revitalização do poder papal após 1929. Essa é uma interpretação mais recente desse texto, foi dada por uma corrente que pretendia que os 7 papas que seguiram ao processo de revitalização do poder episcopal lá em 1929 com o Tratado de Latrão, esses 7 papas que se sucederam seriam substituídos ao final por um 8º, que seria o último rei e o último papa. E ela se tornou uma interpretação bastante atrativa para alguns,
principalmente pelo fato de que, se você contar o número de papas desde o Tratado de Latrão, você vai encontrar 7 papas até Bento XVI. Bento XVI sai do poder e entra Francisco, que é o atual papa, e fecha a conta de 8. E isso criou uma força importante nessa interpretação, para esse tipo de interpretação. Mas não sem dificuldades, várias delas. A primeira delas é a dificuldade de não ter base bíblica sustentável para isso, base teológica sustentável para isso. Mas há mais dificuldades. Uma delas, uma dificuldade histórica. Por exemplo, a dificuldade histórica sob a perspectiva do verso 10 do capítulo 17. O verso 10 diz assim: são também 7 reis, 5 já caíram, um existe e outro ainda não chegou. E quando chegar, deve durar pouco tempo. Qual é a dificuldade? Se a gente interpretar esse texto dos 7 reis, das 7 cabeças da besta que aparece aqui, como sendo os 7 papas pós-Mussolini, pós-Tratado de Latrão, a gente teria que colocar o fato de que a visão desse texto teria sido dada bem depois do tratado, ou seja, em algum momento entre o 5º e o 6º Papa, essa visão teria que ter sido escrita. Porque diz assim: 5 já caíram, um existe, e o outro ainda não chegou, e quando chegar, Bento XVI no caso, duraria pouco tempo. É inadmissível isso dentro do panorama histórico, o que significa que essa interpretação carece de sustentação. E a correlação improvável entre o 8º e 7º Papas. Ou seja, teria que haver uma correlação entre Francisco e os anteriores, e ele ser uma retomada dos anteriores, o que também não se sustenta dentro do modelo. De qualquer forma, foi uma interpretação, até pouco tempo atrás, bastante badalada entre vários desses intérpretes do livro de Apocalipse. Ou seja, não é vida fácil interpretar o capítulo 17, e a gente já viu aí que, com algumas possibilidades de interpretação, todas elas deixam algum ponto em aberto que a gente precisaria de atenção ou de correção. Vamos aos textos. Primeiro texto de atenção, verso 8. A besta que você viu era, já não é, está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, e entretanto virá. Na sequência desse texto, se a gente olha o verso 9, diz: aqui está a mente sábia, as 7 cabeças são as 7 colinas sobre as quais está assentada a mulher. E aí, para completar esse texto, a gente ainda tem o verso 10 que diz: são também 7 reis, 5 já caíram, um ainda existe e o outro ainda não surgiu, mas quando surgir deverá permanecer durante pouco tempo. Vamos voltar à perspectiva do texto. Primeira coisa, a abordagem das 7 colinas. Faz algum sentido dizer que a mulher está assentada sobre 7 montes ou 7 colinas? Lembra, se a gente voltar no texto, o texto explicita: aqui está a mente sábia, as 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais a mulher está assentada. Se você se lembrar, lá no capítulo 13 também apareceu essa referência. Aqui está a sabedoria, calcule aquele que é o número da besta, saiba que é número de homem, e o seu número é 666. De alguma forma, esse texto me faz lembrar aquele. Lá é pedido sabedoria para que se identifique alguém, e aqui é pedido sabedoria para que se identifique algo. O algo daqui é que a mulher está assentada sobre as 7 cabeças, sobre as 7 colinas. O algo lá é que aquela primeira besta deve ser identificada a partir do cálculo de algo que exige sabedoria. Lembram que, quando a gente falou do capítulo 13, e especificamente sobre esse pedaço do texto, que gera uma série de polêmicas em função daquela abordagem do Vicarius Filii Dei e outras nessa mesma direção, mas a gente pontuou algo importante ali, de que também esse 666 que aparecia ali era uma modulação de antagonismo à expressão 7 da perfeição de Deus. Como se o texto estivesse abordando um contraste entre aqueles que servem ao dragão versus os que servem a Deus. O dragão, pretendendo ser Deus, e Deus, de fato. E a própria abordagem do número como uma estrutura trina, 6, 6 e 6, como uma oposição à divindade, 7, 7 e 7, no sentido da representação de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito.
Olha que coisa curiosa, quando a gente observa esse texto, que traz aqui a referência da mulher, lembram, não há muita dificuldade em identificar que a mulher é o cristianismo apostatado. O que significa que a mulher é a representação direta da primeira besta do capítulo 13. O que significaria, então, que não haveria dificuldade da gente interpretar que a mulher está assentada sobre a cidade de Sete Colinas. Afinal de contas, é lá que é a sede de governo religioso desta mulher. Ou seja, não haveria nenhum problema de interpretar esse texto como sendo a representação do lugar onde a mulher está, desde que assumíssemos que são dois símbolos. A representação das sete cabeças como sete colinas é um símbolo, e a representação das sete cabeças como sete reinos é outro símbolo. Se ao contrário disso interpretarmos que é um símbolo só, sete montes e sete reinos são a mesma coisa, então não poderíamos abordar que a mulher assentada sobre sete colinas tivesse alguma relação com a expressão das sete colinas do Império Romano. Da cidade de Roma. Seja uma ou outra situação, as duas são possíveis e não trariam dificuldades extremadas ao texto. O que traria dificuldade extremada ao texto é se a gente vinculasse essas sete colinas ao Império Romano e não à cidade onde a capital se estabeleceu e o governo religioso tem o seu domínio. Lembrando que o reino medieval religioso se estabelece como Estado exatamente ali, o Estado do Vaticano. Como o próximo texto pontua, e são também sete reis, dos quais cinco já caíram, isso nos permitiria uma interpretação ligada a essa mesma direção, ou seja, são sete reis, é um outro simbolismo. E aí, primeiro simbolismo, a identificação de onde a mulher governa, a cidade das sete colinas. Segundo simbolismo, os sete reinos, representados por essas cabeças. Como eu falei, não dá para fechar nenhuma nem outra situação. Particularmente, eu tenho às vezes a impressão de que esse texto tenha uma dupla aplicação neste caso, exatamente pela forma como está escrito, mas prefiro aguardar um pouco mais de tempo até que isso se descortine de fato e a gente assista o cumprimento. Mas continuando esse mesmo percurso, vamos aos sete reinos, verso 10. São também sete reis, cinco já caíram, um existe, o outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure pouco tempo. Quais são as possibilidades para esses sete reinos? A primeira coisa curiosa é que quem está na perspectiva da profecia é o apóstolo João. Então é necessário que a gente historicamente posicione a profecia, ou seja, tem um anjo falando com João. E ao conversar com João, esse anjo está explicando algo, o que significa que ele se posiciona historicamente junto com João. E a pergunta que não quer calar é: quando João viveu? E quando ele teve essa visão? É só lembrar, João estava na ilha de Patmos, portanto estava dentro do Império Romano, lá dentro do primeiro século. O que significa que o corte desta visão, cinco já caíram, um existe e o outro está por vir, é o apóstolo João. Vou ignorar isso por hora e ver quais são as possibilidades que já foram dadas de interpretação no que vimos até aqui. A primeira delas, lembra? Falava, de trás para frente, falava dos 8 papas. 7 deles até o atual. Se eu posicionar a profecia a partir de João, não faz o menor sentido isso aqui. Afinal de contas, João não viveu no período de João Paulo II. João viveu 2000 anos antes de Paulo. Se eu usar um segundo referencial, que é aquele referencial de grandes poderes políticos no mundo contrários a Deus, eu teria Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, Roma papal. Lembra, pegando como referência o capítulo 13, as cabeças daquele animal e a representação que o capítulo 13 fazia daquela grande besta, dizendo que ela tinha a aparência de leão, urso, leopardo. Isso nos faz lembrar de Daniel 7. Portanto, o reino babilônico, Medo-Pérsia, grego, romano, Roma papal na sequência, depois França na Revolução, América como a segunda besta lá de Apocalipse 13, e aí fica um problema. Quem seria o oitavo nesta sequência? E, de novo, temos um outro problema. Onde João está? Se a sequência fossem esses reinos, João teria que estar vivendo no período da França, no período da Revolução Francesa, para poder dizer 5 já caíram. E, é óbvio, João não viveu no período da Revolução Francesa. Sobra, então, uma última alternativa. De fato, reinos que se opuseram a Deus e estão presentes na Bíblia, a partir da perspectiva do apóstolo João. João está vivendo em Roma. Para trás dele, quem está? Grécia, Medo-Pérsia, Babilônia, Egito e Assíria. São os reinos que a gente vê na oposição ao povo de Deus
no desenho bíblico. Para frente de João, quem estaria? Roma papal, e aí nos resta descobrir então quem seria o oitavo reino. De todas essas possibilidades, a que parece se alinhar com maior tranquilidade ao texto seria essa última, a partir da perspectiva do apóstolo João. 5 reinos já caíram, um existe, onde João está, um está por vir, e olha a profecia que interessante, ela diz, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Essa expressão, um pouco de tempo, ela é alinhada com aquilo que estava em Daniel 7, por exemplo. Aquele reino deveria durar um tempo, tempos e metade de um tempo. Se a gente olhar capítulo 12 de Apocalipse, a mesma coisa aparece lá. Se olharmos o capítulo 11, aparece lá. Se olharmos o capítulo 13, essa mesma profecia está lá. Ou seja, essa expressão de que o reino que viria deveria durar um pouco de tempo, e esse tempo é um tempo determinado, se alinha com o que foi o período medieval, a ascensão e queda do poder religioso romano, como descrito em Daniel capítulo 7, que deveria durar 1260 anos, ascenderia ao poder em 538 e cairia em 1798, como de fato ocorreu. Mas ainda restará uma questão, que é descobrir quem é o oitavo. A gente pode continuar essa jornada, pode continuar esse percurso e, a partir dessa referência, buscar outros elementos na profecia. Por exemplo, o fato de que essa profecia apresenta juízos, e esses juízos sobre a meretriz, sobre a besta, sobre as cabeças e sobre os chifres. Ou seja, todos sofreram de alguma forma juízos. A meretriz, a besta, os reinos que sustentam a besta e os chifres, ou seja, os 10 reinos que ainda estariam por vir lá no verso 14. Que outra coisa interessante de observar aqui, a besta que era, agora não é, e é o oitavo rei, é um dos 7 e caminha para a perdição. Ou seja, de alguma forma esse oitavo reino procede daqueles 7 que já existiram. E a expressão, literalmente, no contexto bíblico é essa, procede dos 7. Ou seja, tem relação com eles, vem de lá, de alguma referência desses 7 reinos. Se a gente continuar essa mesma abordagem a respeito da besta, olha que coisa interessante aparece de correlações possíveis. Primeiro, percebe que o texto dizia, era, não é e está por vir. Para aqueles que observam essa profecia como um desenho deslocado da história, uma das interpretações que surgiu para esse texto é de que o era significa a história mundial por inteiro. O não é, o milênio. E o virá e caminha para a perdição, o fim do milênio. Ou seja, para quem aplica o dragão como sendo a referência profética, essa seria a aplicação. O dragão reinou sobre a história, no milênio ele está preso, e no fim do milênio ele é solto e vai para a perdição. Já vimos que o dragão não tem como se encaixar nesse texto, portanto, não faz sentido isso. O era para Roma imperial, o agora não é para o fim do império, e o virá para Roma papal, também traz uma dificuldade. Qual é a dificuldade? A dificuldade de que a profecia foi dada no contexto de João, e João vivia no Império Romano. Portanto, o era não faz sentido, porque João está vivendo o Império Romano. Por sua vez, se a gente aplicar ao período seguinte, que é o período da Roma papal, a ferida mortal e a Roma papal revitalizada, uma coisa faz sentido, o fato de que era a Roma papal e voltou a ser como o mesmo poder, e ficou sem ser durante o período da ferida mortal. Mas a mesma dificuldade aparece. A profecia foi dada no contexto de João e não no contexto de Mussolini, o que significa que a gente teria que pegar o tempo histórico de João. Por fim, sobra uma possibilidade. E essa possibilidade é que o era, o agora não é e o virá seja uma oposição, um antagonismo àquilo que foi usado para apresentar Deus na profecia de Apocalipse. Lembra, Apocalipse capítulo 1 apresentou Deus de forma bem explícita, aquele que é, que era e que há de vir. E agora aparece um poder que é o oposto de Deus, que é antagônico a Deus, e que quer ser igual a Deus, mas não é. Então, ele era, ele não é, ele virá e vai para a perdição. Ou seja, é como se o texto de Apocalipse estivesse fazendo um eco do espelhamento entre aquele que pretende ser Deus, Satanás, e aquele que de fato é Deus. Então, Deus é soberano, é, era e há de vir, o grande Deus eu sou, versus aquele que pretende falsamente ser Deus. Era, não é, e quando vier, vai para a perdição. Se for essa a questão, então esse texto, na realidade, está mostrando o antagonismo entre uma trindade, que é a trindade divina, versus outra tríade que aparece no capítulo 16. O capítulo 16, lá na sexta praga, apresenta uma tríade. A besta,
o falso profeta, o dragão. E aqui a gente tem um antagonismo com a tríade verdadeira. Como também lá aparecem 3 espíritos imundos versus a divindade, como representação da verdade. Ou seja, o que parece é que esse texto esteja mostrando uma contradição entre esses 2 elementos. Uma pretensão de ser igual a Deus e de ser adorado versus o Deus verdadeiro, que merece adoração. Como eu falei, seja qual for a interpretação final, o fato é que isso está mostrando que há um antagonismo se estabelecendo aqui. E alguém sendo desmascarado no capítulo 17. Afinal de contas, foi para isso que o anjo chamou João. Vem que eu vou te mostrar a condenação da grande meretriz, e não só dela, de todo mundo que lhe serve. O verso 16, por sua vez, fecha essa discussão, trazendo que a besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta. Eles levarão à ruína e a deixarão nua, comerão sua carne e a destruirão com fogo. Quem são os 10 chifres e quem é essa besta? Bom, as bestas a gente já viu as dificuldades. E os 10 chifres? Lá é dito que eles também são reis que ainda não receberam o seu reino. E se a gente está olhando isso na perspectiva de João, esses 10 reinos bem poderiam representar aquilo que Daniel ilustrou e aquilo que Apocalipse também ilustrou, ou seja, os reinos advindos do Império Romano, que ainda não tinham recebido seu reino na perspectiva de João, mas que na profecia são pontuados como também receberão poder no futuro, e esse poder no futuro está vinculado à meretriz e à besta. Portanto, surge uma segunda possibilidade de interpretação para essa besta, e que tem sido usada atualmente como uma interpretação bastante interessante. Embora, como eu falei, ela não é absoluta, porque ainda restam algumas questões em aberto nesse formato. Uma dessas sugestões é de que a besta tenha correlação com a segunda besta de Apocalipse 13. E se for isso, então, aquela que dá poder à primeira besta, ou seja, a besta que aparecia lá no capítulo 13, representando os Estados Unidos da América, como a segunda besta que tinha aparência de cordeiro, mas falava como dragão, ela confere poder à primeira besta e lidera o mundo inteiro como uma coalizão para que o mundo adore a primeira besta e a imagem que foi construída para ela. Sendo esta a visão, há um alinhamento interessante entre esse poder e o que capítulo 17 apresenta nessa parte final. Afinal de contas, essa besta parece estar num processo de coalizão com os demais reis da terra, num primeiro momento, conduzindo a meretriz, dando a ela sustentação. Mas num segundo momento, ela se volta contra a meretriz. Se a gente observar o capítulo 16, a sexta e a sétima pragas, parece que isso faz sentido. Como eu falei, essa não é a única interpretação possível. Pode até ser que esse texto tenha exatamente essas 2 interpretações. Tanto essa besta traz como referência toda a sequência histórica que levou à ascensão do que hoje a gente conhece como poder americano, como levará à coalizão final que sustentará o poder da primeira besta e lhe conferirá adoração. E, se for assim, a sexta praga, que cai sobre o rio Eufrates e abre a possibilidade do grande Armagedon, ela fecha esse ciclo. Quando há um conflito entre aqueles que serviram a besta e que agora serviram a meretriz e que agora passam a atacar a meretriz. Em resumo, quais são as possibilidades que a gente tem mais efetivas de interpretação desse texto? A primeira é consensual. A meretriz simboliza o poder medieval cristão apostatado. A segunda questão é, há uma grande correlação, uma correlação bastante importante entre o lugar que essa meretriz está assentado e a cidade de Roma, o que sugere que a interpretação dos 7 montes ou 7 colinas possa ter alguma conexão, desde que a gente interprete que sejam 2 explicações para o mesmo símbolo, as colinas e os reis. Se não for assim, então a mulher está assentada sobre os reis da terra, e aí teríamos que partir para uma interpretação única, dizendo que a besta, assim como as cabeças, representam todos os reinos que sustentaram o poder antagônico a Deus ao longo da história, a partir da perspectiva de João. Os 5 reinos que antecederam, o reino romano que vigia, o reino romano episcopal que ainda estava por vir e, por fim, o último dos reinos que sustentaria essa mulher. Reino esse que a gente conhece no capítulo 13, o que leva a outra possibilidade de interpretação, de que esta besta que sustentaria a mulher no período final
próximo às pragas, seja de fato o poder da nação que dará sustentação à mulher. No caso específico, Estados Unidos da América, sustentando o poder episcopal e revitalizando o seu poder de maneira absoluta no mundo inteiro. Esse é o conjunto de possibilidades que a gente tem para o capítulo 17, até onde é possível a gente interpretar com alguma margem de segurança. O fato é que há uma razão para esse capítulo estar aí. A razão principal não se trata de a gente descobrir os detalhes específicos da profecia, mas os gerais. Qual é o primeiro grande detalhe geral? O primeiro grande detalhe geral é, apesar da hegemonia do poder dessa grande meretriz e de todos os que lhe servem, eles serão destruídos. Segunda mensagem principal desse texto: haverá um povo sendo perseguido por essa coalizão. Esse povo, o povo de Deus, o remanescente. Terceira questão importante desse texto: o povo de Deus, permanecendo fiel, assistirá a mão de Deus pesar sobre aqueles que perseguiram o seu povo. Ou seja, a mensagem central do anjo é: vem, eu vou te mostrar que a vitória, no fim das contas, será de Deus. E, por fim, se a gente pensar no que está no capítulo 18, mais importante do que tudo isso é lembrar que essa vitória aparece de maneira completa não só na destruição dos que perseguiam o povo de Deus, mas de maneira completa, dando ao povo de Deus, em todas as suas épocas de história, a vitória final. Porque na sequência do 18, o 19 e 20 vão tratar da ressurreição do povo de Deus e da salvação eterna. Que Deus nos abençoe, para que apesar das dificuldades que esse capítulo traga, a gente entenda, e ele é um capítulo útil para isso, a gente entenda que as profecias não estão para nossa especulação ou para nossa preocupação em viajar nos detalhes específicos do cumprimento daquilo que ainda está por vir, mas principalmente para a gente saber que Deus antecipou os elementos fundamentais dessa história para que o seu povo vivesse com tranquilidade, com confiança de que a vitória, no fim do processo, continuará sendo de Deus, continuará sendo daquele que criou todas as coisas e as trará de volta à perfeição sonhada desde o início. Que Deus abençoe vocês, que Deus me abençoe no estudo do restante que a gente ainda tem do livro de Apocalipse, para que ele sirva como não só uma reflexão, mas um despertamento para o momento específico em que vivemos. Vamos orar? Querido Pai, está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos porque apesar das circunstâncias e dificuldades impostas por esse mundo, temos a esperança de que ao fim de todas as coisas, o teu reino prevalecerá e a vitória será do teu povo, a vitória será do teu filho. Dá, Senhor, que possamos ser contados como inscritos no livro da vida e salvos para a eternidade contigo, que lhe pedimos por Jesus.